Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Maravilhoso Deus, glória a Deus. Nós estamos aqui. Aleluia. Paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. O Senhor está aqui. Aleluia. A atmosfera está cheia da presença de Jesus. Glória a Deus. O céu está presente nesse lugar. Glória a Deus. Que toda a presença de Jesus possa estar com você aonde você estiver nessa hora. Glória a Deus, nós somos tão gratos ao Senhor por esse momento que Ele nos recebe na presença dEle. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia! O Senhor é maravilhoso. Nós somos realmente gratos. Nós devemos chegar na presença dEle já rendidos em gratidão, porque não é só mais um dia, um momento, né, que nós estamos aqui para fazer uma live, uma transmissão. Seria tão bom se a gente pudesse, né, ficar escondidinho, não precisar estar aqui na frente, né, ter postura, ter toda uma disciplina, né? É tão bom quando ninguém tá vendo a gente, ninguém tá vendo se você chora, se você ri, né? A gente tá assim exposto, aberto, vulnerável, mas o sangue de Jesus nos cobre, nos livra de todo mal. Aleluia! E eu espero que essa atmosfera, essa cobertura esteja sobre cada um que está aqui presente nessa live e que vai assistir depois também. Em nome de Jesus, esse daqui é um encontro real com a presença do Pai. E nós temos assim a plena consciência disso, dessa realidade, desse momento, desse serviço espiritual. Não importa onde nós estejamos agora, em casas diferentes, quartos diferentes, ambientes físicos, né, diferentes, cidades diferentes, países diferentes, mas há algo sobrenatural acontecendo aqui. E é sobrenatural, porque o Espírito Santo de Deus, ele vem e ele nos une, ele nos reúne na presença do Pai, diante do trono do Senhor nessa hora. Quando Deus olha todos aqueles que estão aqui presentes, conectados, para poder orar, para ouvir uma palavra, para ser alimentado pelo pão, pela água viva, pelo pão vivo que desceu do céu. Oh, para beber dessa água, água viva, aleluia, da presença de Jesus. O Espírito Santo de Deus nos une, nos reúne e nós nos tornamos um na presença do Pai. Ele não vê a Alice, o Nelson, a Amanda, a Haruê, o outro irmão, a outra irmã. Ele não vê. Ele vê todos nós reunidos, a minha igreja, os meus amados. É assim que ele vê. Glória a Deus, Deus é amor, verdadeiramente. O Senhor prometeu que ele estaria onde 2 ou 3 reunidos, né, estiverem no nome dele, orando, reunidos no nome dele, ali ele está. Glória a Deus, e nós cremos, essa presença do Senhor é real. Ela já está aqui, já está trazendo quebrantamento, glória a Deus, já está tocando o nosso coração. Jesus está aqui, aleluia. O Espírito Santo de Deus está agindo, está operando. Ele veio aqui para nos ensinar, nos instruir, nos convencer do nosso pecado, nos alinhar, né, com aquilo que o céu quer para nós. E nós não estamos aqui para poder ficar assistindo ninguém. Nós estamos aqui para nos deleitar, derramar, clamar na presença de Deus. Nós estamos aqui para nos posicionar diante de Deus e sermos achados nele, porque isso que importa, ser achado nele, estar enxertado nele. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, entregando essa live, esse serviço nas mãos do Senhor mais uma vez, porque eu já estava aqui orando, gente.
Glória a Deus. Hoje também uma irmã entrou em contato. Ela vai estar trabalhando agora à noite. Mas ela falou: já estou orando pela live. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse encontro já estava marcado no céu. Aleluia, vamos orar nessa hora. Pai amado, oh precioso Deus, nosso Pai, nosso amado, querido, precioso. Oh, como nós te desejamos, como nós precisamos do Senhor. Nós entregamos esse momento, essa live. Nós entregamos cada pessoa, cada coração, cada casa, cada família aqui representada. Oh Deus, nas tuas mãos. Oh Senhor amado, nós derramamos nosso coração em gratidão a Ti pelo Teu perdão, que hoje, Senhor, está sendo tão falado. Ah, Senhor, mas tem tanta pouca atitude. Oh, Pai amado, mas nós te agradecemos pelo teu perdão, porque o Senhor teve atitude. Oh, Deus, nós ainda sendo pecadores, sendo inimigos do Senhor, o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz e nos resgatar e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz e nos abraçou e nos acolheu com seu amor. Oh Deus, que nada aqui nessa live seja conduzido pelo meu querer, pela minha vontade ou pela vontade de qualquer pessoa, mas que tudo seja dirigido, tomado, guiado, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Toma liberdade. Tens a liberdade, Senhor, nesse ambiente. Vem ministrar como o Senhor quiser. Vem falar como o Senhor quiser. Vem nos dar, Senhor, um coração. Transforma nosso coração, Pai. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Um coração, Senhor, que vai te ouvir, que vai ser sensível ao som da sua voz, que vai perceber e que vai responder ao teu chamado. Nós nos rendemos a Ti, Papai, no início dessa live, no meio dela e até o fim. Em nome de Jesus, sê conosco, toma a nossa vida nas tuas mãos. Aleluia. Sabe, irmãos, tudo que começa em Deus é amor. Tudo que termina em Deus é amor. Tudo que permanece em Deus, que vive com Deus, está em amor, enraizado no amor, porque viver para Deus é estar enraizado no amor, é viver em amor. Quem perdoa, ama. Quem ama, perdoa. É assim, aleluia. Nós vamos cantar sobre o amor de Deus e medite na letra desta música. Glória a Deus, é tão maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Teu amor é precioso, Senhor. Teu amor é maravilhoso. Oh, Senhor, teu amor é melhor. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, Aleluia. luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Aleluia, aleluia. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia, aleluia. Graça. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Aleluia. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Oh,
aleluia, aleluia. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Aleluia, aleluia. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. De graça recebi, Senhor. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Os braços desse amor recebo perdão, comprado por Jesus. Jesus, Aleluia. O amor perfeito, o amor do Pai, o amor que lança fora o medo, o amor que nos resgatou, o amor que foi para a cruz, o amor que derramou o sangue, para nos dar a salvação, o amor que não perdeu, o amor que venceu, aleluia. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou. A cruz não foi o fim, foi o começo. Houve o terceiro dia e Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Nós estamos na semana da Páscoa, gente. É uma semana forte, poderosa, grandes coisas estão acontecendo no mundo, né? Em toda a terra, a glória de Deus se manifestando. Na mesma medida, as trevas vão ali fazendo força, né? Vão vindo contra nós, contra o povo de Deus, contra a igreja, mas a abundante é a glória do Senhor. A palavra diz que a glória do Senhor encherá toda a terra, aleluia. A glória do Senhor cobre toda essa escuridão, dissipa as trevas, aleluia, glória a Deus. E é isso que nós cremos, e é nessa nuvem de glória que nós estamos. Glória a Deus, aleluia, aleluia, maravilhoso amor de Deus, aleluia. Como é precioso entender, aleluia, o plano da salvação. Mas isso é tão básico. Não, é muito profundo. O plano da salvação, ele tem, né, essas camadas. Ele é básico e ele é profundo. É o amor de Deus, né? Tão alto, tão fundo e profundo. Aleluia! Então, nós precisamos entender isso e levar esse assunto muito sério, né? Com muita seriedade, porque a salvação é uma coisa que nós temos, nós recebemos, é nos oferecido, e todo aquele que crê recebe, mas não foi barata. Custou o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Aleluia! Foi muita coisa, foi muito caro. Ninguém poderia pagar, a não ser Ele. E quando nós estamos falando de salvação, nós não estamos falando de um momento emocional que vivemos um dia. Não. Naquele dia Deus me tocou, eu chorei, aceitei Jesus e pronto, acabou. Não. Naquele dia, aceitei Jesus, chorei também, babei também, me quebrei também, mas aconteceu algo tremendo. E nós estamos falando de uma obra completa de Deus, nós não estamos falando de um pedaço da história, um pedaço do plano, não.
da obra completa. Tudo que o Senhor veio construindo conosco desde que nós recomeçamos esse período de lives nesse ano e com as ministrações que o Senhor tem enviado. Olha, hoje eu sinto pelo Espírito que o Senhor está fechando um ciclo e vai começar outro. É tempo de renovação, é tempo de algo novo. E eu não sei ainda o que Deus vai trazer depois dessa live, eu não sei mesmo. Geralmente, quando eu estou preparando a live, tem um ponto onde o Senhor me mostra, aqui vai continuar, aqui nós vamos destrinchar essa parte. E hoje, verdadeiramente, eu não sei. A única coisa que eu sei é que o amor de Deus abriu, o amor de Deus permanece, o amor de Deus sela. E quando a gente fala desse amor, a gente fala da salvação, que o Senhor falou conosco, né, tão fortemente. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Hoje, não é que você vai esquecer essa palavra, mas hoje fecha um ciclo e vai abrir um novo. É tempo de libertação. Nós estamos falando da obra completa de Deus que ele começou na nossa vida. Então Deus vem trazendo nessa chave, essa memória para nós hoje. Ela continua em nós e ela será consumada em nós. Essa é a obra de Deus. Ele começou, ele continua fazendo e ele vai consumar. A obra de Deus em nós é assim. Então Paulo, ele escreve para a igreja de Romanos. Eu ia ler um versículo quando abriu, eu até esqueci, né? Mas eu vou ler agora, não é em Romanos não, é em Efésios 5, tá escrito assim, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha que coisa linda, é o amor, né? É a oferta de Jesus. Sede imitadores, imitadores de Deus como filhos amados. Vamos amar, amém? Então vamos voltar aqui para a palavra, isso que era para poder abrir e a gente cantar. Em Romanos 8:30, Paulo, ele tá falando assim, não, ele não tá falando para incrédulos, tá? Não a incrédulos. Ele tá falando assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Olha que coisa maravilhosa, aqui você vê três coisas, três etapas da glória de Deus na nossa vida, nesse processo da salvação. O plano é salvar inteiro. Mas há um processo. Então, olha só, Paulo fala de algo futuro, como se já tivesse acontecido. Isso é glorioso demais, que os teus olhos se abram, lança luz, Espírito Santo de Deus, para que todos aqui entendam isso. Por que que ele fala isso? Porque no plano de Deus, a salvação é uma obra completa. Já está consumado. Lembra do brado da cruz? Está consumado. Porque no plano de Deus a salvação é obra completa. Mas a nossa experiência aqui, na nossa experiência, no nosso plano terreno, ela é progressiva. Ela vai de glória em glória, ela acontece aos poucos. E é aqui que muitos de nós não conseguem entender isso, que existe um início. Quando nós fomos justificados, nós cantamos depois, gente, escuta de novo essa música, chama O Amor de Deus, com Raquel Novaes e Paulo César Baruch. É muito lindo. Então, quando nós fomos justificados, e isso não é uma ideia, né, que vem assim, um estudo teológico, uma coisa difícil, não, isso é um ato legal e espiritual, é espiritual. Na época de Paulo, né, a linguagem, quando falava de justificação, era uma coisa jurídica. Era usada nos tribunais essa linguagem. Quando um juiz ele declarava alguém justo, aquilo não significava que a pessoa nunca errou. Não, não era isso, tá? Significava que ela
não podia mais ser condenada por aquilo. É isso que significava. Então, é exatamente isso que Deus fez com a gente, né? Fez conosco. Em Romanos 5:1 está escrito assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. A nossa mente não pode ser perturbada, duvidosa, dividida com Deus. Nós não estamos mais em dívida, nós não estamos mais debaixo de condenação. A cruz acabou com isso. Mas aqui está o ponto, né? A cruz não foi o fim. Isso não é o fim. Foi o começo, né? A gente já falou isso. A cruz não foi o fim, foi o começo. Porque logo depois da justificação, que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, Deus, ele não nos deixa da mesma forma que a gente tá. Não, ele começa um processo na nossa vida e esse processo, ele muitas vezes não é confortável, ele é confrontável. Confronta, mas não expõe para humilhar, ele para poder arrumar as coisas, né? E viver corretamente. Deus não nos deixa como estamos, ele começa esse processo que muitas vezes não é mesmo confortável, mas é o que a Bíblia chama de santificação. Esse é o processo. E aqui nós precisamos trazer o contexto correto. A igreja primitiva, né? Quando a gente lê aqui, a igreja primitiva não vivia a santificação como um conceito leve, não era uma coisa leve, não era uma coisa assim superficial, não. Eles entendiam que eles estavam sendo formados, transformados. Eles entendiam dia após dia. A palavra usada lá em 2 Coríntios 3:18, ela traz essa ideia de transformação assim progressiva, está sempre transformando, está sempre trabalhando continuamente. É inevitável para quem permanece. Quem permanece, o Espírito vai trabalhando e vai convencendo e vai transformando e vai santificando e vai purificando. E aí a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 3:18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito do Senhor. Então, isso aqui não é algo que acontece automático. Você aceitou Jesus, você foi justificado. Mas você permanece com Jesus, você vai sendo santificado, transformado. Não é automático. Isso exige o quê? Isso aqui que nós estamos fazendo, permanecendo, exige permanência, rendição, que é, né, aquela coisa de aceitar, se render, parar de se opor às coisas de Deus. E isso exige também a resposta, que é o que Deus tem falado para nós, né? Responda ao chamado, faça algo, não fique parado, entendeu? Então é aqui que o tempo que nós estamos vivendo precisa ser confrontado, porque nós vivemos, né, dias onde muitos querem a segurança da salvação. Todo mundo quer ser salvo, gente. Não tem ninguém que não queira ser salvo. É claro que quer, mas não quer o processo da transformação, não aceita a santificação. Então não é santificado, né? Não aceita a transformação. Querem a cruz, eles são atraídos para a cruz, mas não resiste quando Deus coloca a mão e quer tratar. Essa é a realidade. Então, querem também o perdão, mas não querem mudança. Hoje é um dia que muitos estão falando do perdão, mas não querem perdoar. Estão falando do perdão como acusação. É que nem eu disse, né? Jesus, ele sempre confronta. A palavra sempre confronta, precisa confrontar. O processo é de confronto, porque é o Espírito com a nossa carne. Tem que ser de confronto, mas não é de acusação.
Não é para acusar. E hoje o que a gente vê são as indiretas, né? Muito falando de perdão, mas é pura indireta. Isso não vale diante de Deus. Deus sonda nossos corações. E quando algo, né, como um terreno, né, um terremoto, algo como um terremoto, que é o que a gente viveu hoje aqui pela manhã, acontece, isso expõe, abala as estruturas, né? Não é Deus provocando medo, mas revelando as estruturas. Onde é que tá as estruturas? Claro que num terremoto, gente, a gente tem que se proteger, é um momento, isso passa, né? Mas quando eu tô falando de um terremoto espiritual, um abalo, uma situação difícil, vem para revelar as estruturas, se tá firme, se não tá, né? Não é Deus provocando medo, porque quando tudo ao nosso redor começa a balançar, fica claro, né, que o que dentro de nós ainda não está firmado. Aqui em casa, nossas experiências com terremoto nos ensinaram muitas coisas. Nós não temos coisas penduradas no lugar alto, nós não temos coisas pesadas em lugar alto. Nós evitamos essas coisas porque sabemos que abalos acontecem, né? E pode cair, pode machucar, então nós não temos. Mas hoje, com o tremor, algumas coisinhas leve que estava no alto caíram. Algumas coisinhas eu pude perceber algumas fragilidades. Então, vou arrumar essas fragilidades para que não ocorra novamente o que tiver ao meu alcance. Então, a mesma coisa, quando Deus promove uma situação difícil, um confronto, um terremoto espiritual, alguma coisa na nossa vida, é para poder ver aonde que está fraco. Para onde é que você corre na hora do aperto, né? Vamos ver se a nossa confiança está mesmo no Senhor. Então não é para provocar medo, mas é para poder revelar as nossas estruturas, tá? Isso aí vai ficando evidente. A Bíblia, né, ela já nos alertava sobre isso lá em Hebreus 12. Hebreus 12, no no capítulo 12, no versículo 27 e 28, diz assim: a expressão uma vez mais indica a remoção das coisas que podem ser abaladas, tá? Então, essa expressão, guarda isso, porque está escrito isso, né? Isto é, as coisas criadas para que permaneçam as que não podem ser abaladas, por isso recebendo nós um reino inabalável. Então, ontem ou antes de ontem, eu ainda estava falando com meu esposo alguma coisa a respeito disso. O que pode ser abalado vai ser abalado. Não tem como, né? O que pode ser abalado será abalado. E não é um julgamento emocional, não é uma seta, não é uma palavra contrária ao querer de Deus. Não, está escrito. Ele abala o que é abalável. Ele faz. Então, é uma realidade espiritual. E isso nos traz para esse lugar onde a gente precisa estar bem sóbrio, ter um bom entendimento, porque a santificação não é só um detalhe, precisa ser santo, né? Não é um detalhe, não, é uma preparação. Para que que o Senhor está nos preparando? Deus está nos tornando o quê? Firmes na fé. Deus está nos tirando, né, de uma fé, de um lugar superficial e nos levando para uma fé enraizada, firme, forte, que não vai cair com qualquer vento, nem com qualquer tremor. E ao mesmo tempo, nós não estamos presos nesse processo para sempre. Existe uma promessa, existe um fim e existe uma consumação. Lá em Filipenses 3, 20 e 21, eu amo essa palavra. Diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Aleluia! Meu Deus, vontade de sair correndo agora. Aleluia, aleluia! E a igreja do Senhor, já na antiguidade, na igreja primitiva, já tinha essa consciência.
Aleluia! Eles não estavam vivendo uma vida presos à terra. Eles não viviam como se tudo terminasse aqui. Eles viviam, né? Eles entenderam. Nós fomos justificados, estamos sendo transformados e seremos plenamente restaurados. Aleluia! Nós temos essas 3 etapas da glória de Deus na nossa vida. Quando Ele nos resgatou, quando nós aceitamos o Senhor, fomos justificados. Nós estamos sendo santificados no processo. E um dia, irmãos, nós vamos ser... vamos estar com Ele assim para sempre. Para sempre. Para sempre com o Senhor, isso é muito poderoso. Nós já fomos justificados, nós já fomos, estamos sendo santificados, fomos justificados, estamos sendo santificados e um dia nós vamos ser o quê? Glorificados. Foi isso que nós acabamos de ler. Glorificados. Aleluia. Mas se nós já fomos justificados, por que que ainda nós resistimos à santificação? Por que que nós ficamos resistindo ao processo? Se sabemos que nós vamos ser glorificados, por que que ainda a gente fica tão preso nas coisas daqui da terra? Existe um chamado hoje, um chamado do Senhor, né, para a gente sair desse lugar, um chamado para parar de viver essa fé baseada só no passado e entrar em uma vida onde Deus está de verdade nos transformando, porque no final não é sobre, né, sobreviver aos eventos naturais, como sobreviver a terremotos. Já sobrevivemos aqui, ó, nós somos sobreviventes de carteirinha com terremoto no Japão. A nossa casa é sobrevivente de carteirinha, de verdade. Então, é sobre a gente estar preparado espiritualmente. Um dia Deus abalou a terra tão forte, tão forte, tão forte, que nós não podemos ficar no lugar onde nós estávamos. E nós fomos tirados de lá para ter um encontro com Jesus, num outro lugar, onde nós permanecemos até hoje. Glória a Deus. E isso muda a forma como a gente vive. Muda, né, a forma como nós falamos, como nós agimos e reagimos, muda a forma como conduzimos a nossa casa, muda a forma como olhamos para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, porque se essa obra é real em nós, ela não pode ficar só em nós, ela transborda, ela se torna um anúncio, ela mostra, ela fala, né? Ela se torna testemunho, ela se torna o quê? Uma missão. Qual é a nossa missão? Não é revelar que nós estamos certos. Não. Não é provar que estamos certos, é revelar que Deus ama. Deus ama, tudo começa no amor. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus, aleluia, é suficiente. Aleluia. Então, o maior chamado hoje para nós não é para a gente poder ficar, né? Senhor, nos livra do abalo. Não. Que vem o abalo, mas é na hora do abalo que nós possamos estar firmes no Senhor. Na hora que abalar, Senhor, aquilo que precisa ser abalado, nós precisamos estar firmes contigo, Pai. E é isso, é nesse lugar de firmeza, de constância que nós queremos estar. Nós já fomos justificados, nós estamos sendo santificados. E nós queremos ser glorificados. Aleluia, essa história tem um fim. Aqui nesse tempo tem um fim. Passado, presente e futuro. Não é só uma linha de tempo, é uma dimensão espiritual. São 3 camadas. Agora sim, entrou... a próxima pregação a gente continua sobre isso. Nós vamos orar sobre o que já fomos ministrados hoje. Aleluia! Você entendeu? Você já foi justificado? Está sendo santificado dia após dia.
E vai ser. Se permanecer, não fugir, se deixar moldar e trabalhar, vai ser glorificado. Há um futuro de glória e esperança para reinar com Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E vamos orar, vamos orar, vamos orar para que isso seja na nossa vida uma realidade com entendimento, né? Porque a gente precisa ter entendimento das coisas do Senhor. E aí nós vamos orar com consciência, vamos orar por nós, vamos orar pela nossa família, vamos orar pela igreja, vamos orar pelos missionários e vamos orar pelas nações, vamos orar pela nossa vizinhança, vamos orar agora por tudo aquilo que o Senhor sempre nos traz. E em cima dessa palavra, né, sob a palavra ministrada, porque o óleo, né, foi espremido, foi extraído, agora é um derramar. Aleluia, glória a Deus. Pai, tu és maravilhoso. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, com temor, com tremor. Ó Deus, e que toda a verdade, hoje é dia 1º de abril, Senhor, do ano de 2026. Nesse dia, todos falam que é o dia da mentira, mas para nós, Senhor, é o dia de proclamar a verdade que o Senhor reina, que o Senhor vive, que tu és Deus e é o nosso Pai. Muito obrigada. Nós nos colocamos diante de ti com verdadeiro temor, Pai. De verdade, Pai. Nós não queremos, Senhor, que esse momento seja um momento de palavras bonitas, de arrepios, de coisas que passageiras que podem ser removidas de nós com uma má notícia, Pai. Não. Nós queremos um encontro transformador. Nós queremos um encontro com a tua glória, com a tua presença, com a tua palavra que nos transforma. Nós te agradecemos, Pai. Nós derramamos nosso coração em gratidão, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Ebenezer. Ó Deus, obrigada pelo teu perdão liberado a nós, Pai. Quando nós, Senhor, ainda éramos pecadores, inimigos do Senhor, mas hoje nós não viemos aqui apenas agradecer pelo que passou. Nós viemos aqui, Senhor, para nos alinhar com o que o Senhor está fazendo agora, nesse exato momento na nossa vida. Nós reconhecemos a tua presença aqui, não como algo simbólico, não, mas como aquele que sonda. O Senhor vem sondar o nosso coração, aquele que revela, que lança luz nas trevas, na escuridão do nosso coração, Pai, que confronta tudo aquilo que nós não estamos querendo porque somos preguiçosos, somos, Senhor, acomodados, mas verdadeiramente, Senhor, que a tua luz venha confrontar, incomodar e nos transformar. Nós abrimos o nosso coração diante da tua presença para que o Senhor coloque as tuas mãos e faça aquilo, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Nós não queremos, Senhor, ficar nos defendendo sem justificativa, sem ficar, Senhor, nos escondendo nos lugares escuros do nosso querer e da nossa vontade, não. Nos livra, Senhor, de ter uma fé superficial. Nos livra de viver apenas, Senhor, lembrando que um dia nós fomos salvos, mas resistindo, Senhor, ao processo que o Senhor quer fazer hoje. Isso é o que nós queremos, Pai. Não queremos, nós fomos salvos, mas nós estamos no processo da santificação. Nós não queremos resistir. Quebranta-nos, quebra, Senhor, em nós toda resistência, quebra as cadeias do orgulho, quebra a teimosia, quebra tudo aquilo que ainda se levanta contra o teu mover, o teu trabalhar, o teu agir, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos apenas ser aceitos, nós queremos ser transformados. Então vem com a tua mão de poder, Deus, e toca aonde está as nossas dores, aonde está, Senhor, desalinhado. Expõe, Senhor, aquilo que precisa ser tratado e nos dá um coração, Senhor, que não corre, que não foge, mas que se rende, que permanece com o Senhor. Firma o nosso interior em ti, Pai, porque a terra, ela pode se mover, a terra pode tremer, ela pode se abalar, mas não é, Senhor,
aceitável para nós que a nossa fé se mova com ela. Não, a nossa fé permanece firme, ela precisa ser inabalável, ela precisa permanecer. Então, Senhor, para que ela estabelece em nós, nos unge nessa hora, Deus, para que a nossa fé tenha raízes profundas em Ti. Arranca tudo aquilo que for uma fé rasa, que não tem profundidade, Senhor. Tudo que for emocional, vai arrancando agora. Ah, Senhor, que toda fé aqui nesse lugar, nos nossos corações, na nossa vida, Senhor, não seja uma fé que fica dependendo de circunstâncias. Se tudo tá bem, eu confio no Senhor, mas se tudo não tá bem, não sei se confio no Senhor, não. Vem visitar as nossas casas, Senhor. Leva-nos para esse lugar de firmeza no Senhor, aonde mesmo quando tudo ao redor pode abalar, nós permanecemos firmes contigo, Pai. Oh, aleluia, é nesse lugar que queremos estar. Oh, Deus, vem visitar as nossas casas, nossa família. Nós não pedimos, Senhor, apenas proteção, mas vem visitar com transformação, Senhor. Vem transformar a nossa casa. Que a tua presença entre agora, Senhor, nos ambientes, nos quartos, nas salas. Toca nas estruturas, muda as atmosferas, quebra os ciclos, alinha, Senhor, os nossos relacionamentos, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, haja um mover sobrenatural, Pai, nas casas, nas famílias, nessa hora. Vem guardar os nossos corações e dos nossos filhos, Pai. Oh, Deus amado, e mais do que guardar, vem revelar, Senhor, a tua presença. Oh, vem revelar quem o Senhor é a eles, Pai, a cada dia. Levanta dentro das nossas casas, Senhor, uma geração que conhece o Senhor verdadeiramente e que tem fome e sede da tua presença, e que o coração deles queime para falar da salvação do Senhor, que eles sejam usados, que eles sejam levantados pelo teu Espírito e usados com ousadia para proclamar a salvação que vem do Senhor. Alcança os nossos familiares, Senhor. Nós não aceitamos mais uma convivência sem transformação. Nós clamamos por salvação verdadeira, por um despertar na nossa parentela, na nossa família, por revelação de quem o Senhor é, e usa as nossas vidas como um instrumento, não só com palavras, mas, Senhor, que eles possam ver em nós a luz do Senhor, que eles possam reconhecer a tua presença através da nossa vida. Desperta, Senhor, a tua igreja. Senhor, tira a tua igreja desse lugar, Senhor, de distração. Ó Deus, desse lugar de manter as aparências, desse lugar, Senhor, onde o evangelho é pregado, Senhor, superficialmente, é raso. Ó Deus amado, teu amor é tão alto, tão profundo, mas muitas vezes ele é anunciado dessa forma rasa. Ó Pai, levanta uma igreja que suporta os abalos, suporta, Senhor, o teu tratar, o teu tocar, uma igreja que não foge, Senhor, do confronto, uma igreja que não negocia a verdade. Senhor, fortalece aqueles que estão na linha de frente, os pastores, ó Deus, toca nessa hora na mente dos pastores, do pastor Nelson, do pastor Kobayashi, dos pastores, ó Deus, que estão à frente dessas igrejas, Pai, dos missionários, dos líderes, dos servos que estão sendo pressionados, cansados, provados, que estão sendo atacados, que estão sendo intimidados por tantas situações, palavras, ó Deus, e atitudes contrárias de pessoas, de corações que ainda não se renderam a esse seu mover e que se levantam, Senhor, com dureza de coração, Pai. Em nome de Jesus, cobre eles com teu sangue, dá um refrigério a eles, dá um coração novo, dá uma mente nova, sopra sobre eles, ó Deus, o teu Espírito nessa hora, renova eles, Pai, renova as suas forças, usa eles com ousadia no teu Espírito, Pai, sopra da tua vida sobre eles, para que o evangelho do Senhor não seja silenciado, mas seja proclamado nos quatro cantos da terra, Deus. Nós pedimos nessa hora
pelas nações, especialmente, Senhor, por essa terra. Visita o Japão, Senhor. Visita o Japão em meio aos abalos, Senhor. Manifesta a tua misericórdia, mas também manifesta o teu chamado. Desperta essa nação, Senhor. Levanta as testemunhas, ó Pai. Abre, Senhor, portas, abre caminhos para a pregação do Evangelho, ó Deus amado, e as nações da terra que estão em meio a guerras, crises, catástrofes. Nessa hora, levanta um povo que discerne o tempo, um povo que não se distrai, mas um povo que anuncia. É tempo, é chegada a hora. O Senhor Jesus está voltando. Ó Deus, que os distraídos voltem os olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Pai, nós nos rendemos à tua obra por completo. Nós não queremos parar, Senhor, no começo, só na justificação. Nós não queremos resistir ao meio, nesse processo de santificação. Nós queremos é chegar no fim, Senhor, e contemplar a glória do Senhor, ver o teu rosto, a tua face, Jesus, como o Senhor verdadeiramente é. Então continua a tua obra em nós, sem interrupção, sem resistência, Senhor, que não haja atraso. Oh Deus, eu não quero atrasar a tua obra na minha vida, Pai. Nos leva a viver uma fé, Senhor, firme, uma vida transformada, um coração rendido, que diz, que clama por ti, que se rende a ti e que ele clama, ele fala para o Senhor: eu sou teu. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, vem operar na nossa vida. Obrigada, Senhor, pela tua justiça que se cumpriu em nós quando nós te confessamos como Senhor e Salvador. Oh, continua operando em nós o teu querer, a tua vontade, segundo o teu querer e tua vontade, Senhor, tudo seja feito na nossa vida, nessa terra, assim como é feita no céu. Venha o teu reino sobre nós, sobre a nossa vida, o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso agir. Vem, Senhor, vem, purifica-nos, lava-nos, limpa-nos, continua purificando, continua trabalhando através do teu Espírito Santo na nossa vida, para que um dia possamos nos encontrar contigo, possamos olhar para ti, Senhor. Possamos contemplar a tua glória, a tua beleza e formosura, verdadeiramente como o Senhor é. Em nome de Jesus, Pai, que essa unção continue sobre todos nós, Pai, fluindo, frutificando a 100 por 1. Para a glória do Senhor, Pai. Em todas as coisas o Senhor seja glorificado. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Há uma unção, um quebrantamento, um mover. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus que tocar aí. Deixa ele te santificar. Deixa ele purificar. Deixa ele fazer. Tira a resistência. Abre o coração para o Senhor. Amém. Aleluia. Que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus. Até semana que vem, se o Senhor permitir. Amém. Aleluia. Glorioso Deus. Aleluia. Logo eu, finito e carnal.